Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula sobre o centro de massa, né? A definição de centro de massa fica um pouco mais complicada se essas partículas estiverem muito próximas, tá bom? Então, centro de massa, continuidade. Dando continuação, né? Se as partículas estiverem muito próximas, tá? Caracterizando então um corpo rígido, a definição de centro de massa fica um pouco mais complicada, tá? Nesse caso, a forma de encontrar o centro de massa é fazer a soma de pequenas partes do corpo rígido, tá bom? O que implicaria ter que resolver uma integral. Então, antes a gente tinha para duas partículas, e se elas não estiverem muito próximas, a gente tem aquela forma anterior de calcular, né? Fazendo a soma de, por exemplo, duas partículas, nós teríamos que seria a massa da primeira partícula vezes a posição dela, mais a massa da segunda partícula vezes a posição dessa segunda partícula. No caso de várias partículas muito próximas, a gente teria que resolver essa integral aqui, ó. Seria a integral de R dm, onde esse dm representa um pedacinho do corpo, tá? Esse dm seriam os pequenos pedacinhos do corpo. E o R seria a posição desses pequenos pedacinhos, tá bom? Só que a gente não. Isso aqui é interessante para vocês saberem que isso existe. Quando a gente tem um corpo, a gente calcula o centro de massa dessa forma, mas nesse curso a gente vai se ater somente aos casos simples, onde nós temos partículas que não estão muito próximas, tá bom? E quando a gente precisar de calcular esses centro de massa de corpo rígido ou fazer algum tipo de exercício que envolve esse conceito, o nosso centro de massa já vai ser dado, tá bom? Eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? É um exemplo exatamente para encontrar o centro de massa. Então, vamos lá. Exercícios, tá bom? Então, o exemplo é o seguinte, vamos chamar de exemplo, tá? Exemplo. Encontre o centro de massa de uma folha uniforme de madeira compensada, como mostrada na figura. A figura é a seguinte: você vai ter uma parte aqui, esse pedaço vale 0,40 metros, 0,40 metros, esse pedaço vale 0,80 metros, esse pedaço vale 0,60 metros e esse pedacinho aqui vale 0,20 metros, certo? E ele pede para encontrar o centro de massa e para encontrar o centro de massa dessa figura, tá? Dessa folha uniforme de madeira, tá bom? Bom, a folha, para a gente resolver esse exercício, fica mais fácil se a gente dividir essa folha em duas partes simétricas, tá bom? E o centro de massa de cada parte está no centro geométrico da própria parte, tá bom? Então, primeiro a gente vai colocar essa figura num eixo e vai dividir ela em duas, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o eixo X aqui. X. O eixo Y aqui. E a gente vai desenhar essa figura.
Opa, desculpa, gente. Não tá bem igualzinha não, mas vamos supor que esteja, tá bom? Então, o que eu vou fazer é dividir essa figura em duas. Então, eu vou fazer assim, ó. Porque eu tenho essa primeira parte aqui, que é um retângulo, certo? E tenho essa segunda parte aqui, que será, então, um quadrado, tá bom? Eu tenho que aqui, desse ponto até esse ponto, eu tenho 0,40 metros, certo? Desse ponto até esse ponto, eu tenho 0,80 metros. Desse ponto até esse ponto, eu tenho 0,60 metros. E desse ponto até esse ponto, eu tenho 0,20 metros, certo? Ok? Bom, se eu disser que essa primeira parte aqui tem uma massa M1, certo? Então eu tenho uma massa M1 e essa segunda parte tem uma massa M2, certo? Então vamos lá. Escrevendo as coordenadas x e y do centro de massa em termos de M1 e M2, a gente tem o quê? Nós aprendemos lá que a coordenada do centro de massa vai ser mx do centro de massa, a gente tem x e y. Então, eu tenho que achar a coordenada x do centro de massa e a coordenada y do centro de massa, certo? X do centro de massa vai ser igual a M1x1 mais M2x2, certo? E o y do centro de massa, vou escrever aqui, y do centro de massa vai ser M1y1 mais M2y2, certo? Bom, nós vamos encontrar o centro de massa para cada uma das partes. Como nós temos uma folha uniforme de madeira, o centro de massa de cada parte será igual ao centro geométrico dessa parte. Ou seja, se eu tenho uma figura, aqui eu tenho um retângulo, certo? Aqui eu tenho um retângulo, um lado é maior e esse lado é menor. Então eu tenho um retângulo. Só que como ele diz que essa madeira é uniforme, o centro de massa vai estar bem no centro dessa figura, certo? No centro geométrico dessa figura. Então, é fácil eu encontrar o centro de massa dessa parte 1 aqui. Só que veja, ele está pedindo para encontrar o centro de massa de toda essa figura. Para facilitar, a gente dividiu a figura em duas, certo? E agora, encontrar o centro de massa de uma figura homogênea é fácil, porque ela está bem no centro dessa figura, certo? Então, eu posso escrever aqui, vou escrever aqui embaixo, vou escrever de preto. O x do centro de massa do corpo 1, vou colocar 1 aqui, ó, vai ser igual, se ele tá bem no centro, qual que é o x? É esse de baixo aqui. Qual que é a metade de 0,80? 0,40 metros, certo? 0,40 metros. E o y do centro de massa do corpo 1 vai ser, y é esse eixo aqui. Qual que é a metade? 0,20, certo? Então, qual que é o ponto? 0,20 no y e 0,40 no x, que vai ser exatamente a metade, certo? Então, 0,20 metros no y. Qual que é o x do centro de massa do corpo 2? Veja, olha, a gente tem que observar que a gente está nesse plano aqui, tá? Então, eu tenho um x aqui e tenho um y aqui. O x do centro de massa do corpo 2, eu tenho que olhar no eixo x, ó. No eixo x, ele tá aqui em cima. Quanto que vale isso? Ó, vale 40 mais a metade desse 20, que é 10. Então, ele tá no x igual a
esse pedaço aqui inteirinho. Desculpa, o Y, né? O X é aqui embaixo. Então, se ele tá aqui, ele vai estar... isso aqui tudo é 80, certo? Só que esse pedacinho aqui, ó, vale quanto? Vale 80 menos 60, certo? Então, esse pedacinho também vale 20. Por isso que eu disse que isso daqui é um quadrado, certo? Se esse pedacinho aqui todo vale 20, a metade tá no 10, certo? No 10 aqui, ó. Só que daqui até aqui, isso aqui tudo, eu tenho 80. Menos esse pedacinho aqui que é 10, então eu tenho que o X do centro de massa vai ser 70 metros, certo? Do centro de massa do corpo 2, tá bom? Entenderam? É o seguinte, isso aqui tudo tem 80, certo? Ele tá aqui em cima na metade. Se isso daqui tem 20, então a metade desse 20 é 10. Só que eu tenho que escrever o X do centro de massa de acordo com o plano que eu coloquei aqui. Esse é o meu X. Então, ele tá no X igual a 70, que é lá em cima, que é aqui embaixo, ó. E o Y é qual? O Y é lá em cima, ó. Lá em cima, nesse ponto aqui, certo? Porque ele tá na metade. Daqui até aqui, a gente tem 40, certo? E como ele tá na metade, ele tem mais 10. Então, vai ser 40, que é esse pedaço aqui, que foi dado, 40, mais esse pedacinho, que é 10. Então, o Y do centro de massa do corpo 2 é igual a 50 metros, 0,50 metros, certo? Então, vamos lá. Quer dizer que a gente já tem o X... aqui é melhor a gente escrever assim, ó. Que a massa vezes o X do centro de massa vai ser igual a M1 X do centro de massa do corpo 1 mais o M2 X do centro de massa do corpo 2, certo? E MX do centro de massa, Y, desculpa, vai ser M1 Y do centro de massa do corpo 1 mais M2 Y do centro de massa do corpo 2, certo? Porque eu tenho dividir o meu problema em duas partes, o corpo 1 e o corpo 2. Então, o X do centro de massa total vai ser igual a M1 vezes o X do centro de massa do corpo 1 mais o M2, o X do centro de massa do corpo 2. M e o Y, a minha componente Y vai ser M1 Y do centro de massa do corpo 1 mais M2 Y do centro de massa do corpo 2, certo? Vamos continuar, então. Uma vez que, nesse caso, é uma folha uniforme de madeira, a massa é proporcional à área dessa folha de madeira, tá? Então, nós podemos substituir as razões entre as massas pela razão entre as áreas, tá bom? Veja só, quando eu escrevo o X do centro de massa, eu escrevo assim, ó, X do centro de massa, eu posso escrever como sendo 1 sobre M, passei o M dividindo, tá? Vai ficar M1 X do centro de massa do corpo 1, mais M2 X do centro de massa do corpo 2, certo? A mesma coisa pro Y, certo? Então, ó, eu fico com... Nesse caso aqui, eu vou ficar com M1 sobre M e vou ficar com, M2 sobre M, certo? E como eu tenho uma prancha de madeira uniforme, eu posso substituir essas razões da massa M1 pela massa total e a massa M2 pela massa total pelas áreas pela razão entre as áreas. Então, eu posso substituir M1 sobre M por área do corpo 1 sobre a área total. Isso eu só posso fazer porque é um corpo uniforme, tá bom? E aqui também eu posso substituir M2 sobre a massa total por
a área do corpo 2 sobre a área total, certo? Veja, o que a gente tinha? A gente tinha um corpo que era um retângulo, um quadrado aqui em cima, desculpa, não vai parecer um quadrado, tá parecendo mais um retângulo também, né? Ó, a gente tinha esse corpo aqui, que é um quadrado, certo? Isso aqui é um quadrado, era o corpo 1, né? Ou esse era o 2. E esse é o corpo 1, certo? Aqui a gente tinha 0,80, 0,40, 0,20. Deixa eu ver se é isso mesmo. 0,40, 0... E aqui 0,60, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? Como a gente tem as bases e a gente tem o comprimento aqui desses lados, então a gente pode calcular a nossa área, certo? Então, qual que vai ser a área 1? Vou fazer de preto. A área do corpo 1, dessa daqui, é a base vezes a altura, certo? Então, vai ser 0,80 vezes 0,40. Isso aqui dá 0,32 metros quadrados, certo? Oi, desculpa, gente, vocês não estavam vendo, né? Desculpa. A área 1, então, vai ser 0,80 vezes 0,40, base vezes altura, que é igual a 0,32 metros quadrados, tá? A área 2 vai ser o quê? Vai ser base vezes altura de novo, né? Como aqui a gente tem um quadrado, então vai ser 0,20 vezes 0,20, que vai ser igual a 0,04 metros quadrados, certo? Qual que é a área total? A área total é a área da figura 1 mais a área da figura 2. Então, a área total é a 1 mais a 2, que é igual a 0,32 mais 0,04, e isso é igual a 0,36 metros quadrados, certo? Então, isso quer dizer que A1 sobre A vai ser igual a 0,32 sobre 0,36, que é igual a 0,89, e o A2 sobre A vai ser igual a 0,04 sobre 0,36, que vai ser igual a 0,11. Isso daqui são as proporções, certo? Então, eu posso finalizar o meu exercício e escrever o quê? Que o x do centro de massa, que era igual a M1 sobre M, x do centro de massa 1, mais M2 sobre M, x do centro de massa 2, vai ser igual M1 sobre M, a gente substituiu por A1 sobre A, porque é uma prancha uniforme, certo? Do mesmo jeito aqui. Então, A1 sobre A deu 0,89 vezes o x do centro de massa, que a gente já encontrou, tá? A gente encontrou aqui, ó. Lembra-se? Ó, o x do centro de massa a gente encontrou aqui, ó. 0,40 e 0,70. Então, vai ser 0,40 mais M2 sobre M, é A2 sobre M, 0,11 vezes 0,70. Vou colocar aqui embaixo, viu, gente? Não coube. 0,70. Quer dizer que isso daqui é igual. Fazendo essa conta, eu chego que isso é igual a 0,43 metros. Se eu fizer a mesma coisa para o Y do centro de massa, vai ser igual a M1 sobre M, Y do centro de massa 1, mais M2 sobre M, Y do centro de massa 2, que vai ser igual a 0,89 vezes 0,2 e 0,50. 0,2 mais 0,11 vezes 0,50. Isso